Família Tricolor, tem algumas coisas que acontecem e que passam despercebido pelos olhos da torcida. Às vezes, eu fico assim, eu tenho a nítida certeza que eles querem direcionar a ira da torcida para um determinado ponto e esconde outros que eu acho que são muito mais relevantes. E isso atrapalha em tudo dentro do clube. Por exemplo, primeiro assunto, Germán Cano sentiu uma contusão muscular e tal. E eu já vejo comentários que temos que fazer uma despedida pro Cano, que o Cano não aguenta mais, que o Cano tá velho, o Cano tá morto, o Cano é um ídolo. Oh meu Deus, ele é maravilhoso, mas não aguenta mais, que não sei o quê. Cara, isso é patético. Como é que a gente se vê no direito de querer acabar com a carreira dos outros? Eu não vejo por aí. E eu falo isso com propriedade porque a mesma coisa ocorreu com o Ganso no início do ano. E quando o Ganso comentou sobre a contusão dele, saiu a notícia, né? Sobre a contusão do Ganso. Eu falei, cara, eu já tô vendo gente aí querendo aposentar o Ganso, e isso aí é contusão de 1, 2 semanas no máximo. E foi o que aconteceu. E todo mundo já quer aposentar o Ganso, que não dá mais. Só que contusão não acontece só com quem tem mais idade. Veja o exemplo, infelizmente, né, do Matheus Reis. O garoto passou por uma situação complicada de cirurgia grave. Voltou, um tempo depois que voltou, estava começando a encorpar a mesma lesão. E aí, tem que parar também? Claro que não, irmão. Claro que não. Eu já ouvi dizer que o Ganso vai levar 2 meses para se recuperar porque não aguenta mais. É muito fácil julgar, falar quando é os outros, né? Fica muito fácil. Vamos fazer um cálculo legal? Vamos dizer que realmente a previsão inicial seja 2 meses. 60 dias, eu não sei se é, tá? Só que está sendo comentado e eu estou usando isso como exemplo para me poder ilustrar o que eu tenho em mente. E vamos dizer que seja 60 dias aí para o Cano se recuperar. Ok? Como está sendo divulgado. Aí tu pega 60 dias. Você pega a disposição, o profissionalismo, a vontade do Cano em voltar logo. Tu já tira aí no mínimo uns 10, 15 dias. Departamento médico, você para ali, vai cair aonde? Fisiatria, ortopedia. Vai cair na mão do filé. Irmão, se levar 1 mês é muito. Vai cair na mão do filé, cara. E vocês ficam falando, querendo, sei lá, eu sei que não é maldade. Eu sei até que não é maldade. Mas é desespero de querer julgar. Muitos já falam isso na intenção de, porra, compra fulano, compra ciclano. Fica parecendo filhinho de milionário, cara. Que quer uma Ferrari por semana. Não dá, irmão. O que a gente cobra da diretoria, nós também temos que ter o pé no chão. Porque senão a gente acaba complicando o nosso lado. Ok? Eu particularmente vejo dessa forma, mas eu queria saber a opinião de vocês. Tá? E agora, depois da vinheta, eu passei aqui um argumento sobre essa situação do Cano. E eu quero comentar, rapaz, que tá dando pano pra manga esse papo da adiação do Fla-Flu. E novamente, nós estamos indo para o alvo errado. Nós estamos dando muita moral para quem não tem nenhuma. Mas depois da vinheta eu te conto tudo. Vem comigo. Diga lá, mano velho. Mais uma vez, obrigado pelo carinho. É sempre muito bom tê-los por aqui. Um sábado abençoado, um excelente final de semana. E família, vamos falar de Flusão? Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, dá aquela moral pra gente. Valeu? Família, eu tô vendo todo murmurinho e eu quero passar uma coisa para vocês com muita humildade. Lembra que eu falei para vocês que o Fluminense, a diretoria errou, mas não, a diretoria não errou por ceder a um pedido do Flamengo. Eu comentei isso aqui.
E uns até acharam que não concordavam comigo, eu estava passando pano. Não, eu não passo pano, cara. Eu só procuro ser justo. Justo. Então, eu não acho justo a nossa diretoria receber como é que eu vou dizer? A acusação de que eles estão favorecendo o Flamengo. Ah, que o Flamengo é poderoso, o Fluminense tem medo do Flamengo. Ah, não é isso. Não é isso. Isso não existiu. Aí eu defendo a diretoria. Mas a minha previsão se fez presente, cara. A minha previsão se fez realidade. A questão não é o Flamengo. O Flamengo não tem esse poder todo que eu vejo a torcida tricolor dar pro Flamengo. Ah, que o Flamengo quer, o Fluminense muda. Que o Flamengo manda, o Fluminense muda. Esquece. O Flamengo é um clube de futebol igual a gente. Esquece. E a diretoria fez a reunião, já está na mídia, já foi jogada na mídia. A diretoria fez a reunião do CT e informou que a CBF não consultou o Fluminense. A CBF só avisou, ó, vou mudar e acabou, pô. E o Fluminense soltou aquela notinha babaca, aquela nota babaca, tipo assim, não, eu vou marcar a posição e vou deixar claro como se a gente tivesse sido relevante, tivesse relevância nessa mudança, né? Como se a gente fosse relevante na decisão da CBF de mudar. Porra nenhuma! O Fluminense nem foi consultado, a CBF só avisou. Ó, vou mudar e acabou. Agora, quer dar porrada na diretoria? Não dá porrada por ela puxar o saco do Flamengo. Eles não fizeram isso. Dá porrada por ser submisso à CBF, porra. O correto da diretoria é falar, não aceito. Não aceito. Então marca pra outra rodada lá na frente. Não aceito. Mudar pra um dia eu não aceito. E acabou, pô. Eu não sei por que essa submissão, esse medo da CBF. O que a diretoria tem a esconder? Tá sendo ameaçada? Tá acontecendo alguma coisa? Isso é submissão, porra. E não ao Flamengo, a CBF. A gente sabe que a CBF é que manda na porra toda. A CBF é emissora. Quando eles querem, fazem o que quiser. A gente sabe que é assim. Pode chegar a 4.800 pedidos de adiamento de partida que não vai ter. Só pro bibelô deles. Só os clubes que, sei lá, qual é o relacionamento entre eles, né? Não sei. Oxe, quem sou eu para dizer? Mas a gente sabe como é que funciona. Agora, eu quero saber porque essa submissão à CBF. Porque esse cagaço todo. Porque, tipo, meu irmão, tu tá achando que é quem? Quem? É o Papa? Tu só existe por causa dos clubes, porra. E mais uma vez eu faço alerta. Eu já fazia lá atrás, quando começou esse papo de liga. A CBF não iria perder a galinha dos ovos de ouro. Eu já tinha dito isso lá atrás. A CBF está vendo duas empresas ali, Liga Forte União, a Libra, fazer reunião para tirar o Campeonato Brasileiro da CBF em 2027. E vocês acham que a CBF vai deixar? Eu falei isso há 2 anos atrás, quando começou esse papo. Eu não falei ontem, não. Quando o Flamengo começou a entrar na justiça, para poder atrapalhar, é só para atrapalhar, porque já está de conluio. E o Flamengo não entrou porque ele quer ajudar a CBF. O Flamengo entrou porque a CBF mandou entrar. Ó, vai agora e faz isso. E daqui a pouco vai em outro clube, você vai lá agora e apoia ele. E é eles que mandam, essa é a verdade, cara. Essa é a verdade. E se cair na mão da CBF a Liga, pode apostar que nós vamos virar uma La Liga. Eles vão brigar em São Paulo. Se vai ser o Palmeiras ou o Corinthians. Aqui já está certo que vai ser o Flamengo. Eles vão querer fazer Barcelona e Real Madrid, tudo quanto é premiação, verba tal, 80% por 2 clubes e o resto se mata por 20 reais. Ou coisa parecida. Sendo assim, sem exagero, eles vão querer botar 40% só para os 2 clubes e os outros 60% brigam entre todo mundo. Que é um absurdo. E aí, a CBF faz uma atitude dessa, não consulta o Fluminense, muda de forma monocrática, eu quero mudar e acabou.
E o Fluminense, em vez de se mostrar revoltado, não, dá uma notinha de como se tivesse concedido um pedido da CBF. Isso é patético, é hipócrita, porra. Isso é hipócrita. O Fluminense tomou uma chave de galão. Quem já foi militar, na época que tinha militares no Brasil, sabe disso. O Fluminense tomou uma chave de galão. O comandante deu uma ordem absurda, botou o peito e o Fluminense atendeu e calou a boca. Isso é ridículo, é vergonhoso para a instituição. É vergonhoso. O Matheus Montenegro tinha que vingar o pé e falar, não, porra é essa? Mas sabe por que eles não fazem isso? Sabe por quê? Porque ele tem vários medos. Vários medos. E de boa, eu não acredito que seja nenhum rabo preso, não. Eu acredito medo do Fluminense ser prejudicado. E quando eles querem, eles prejudicam mesmo, não tem jeito. A gente sabe disso. Por exemplo, tu quer ver uma situação para ilustrar bem o que está acontecendo? Se fosse ao contrário, se a CBF tomasse uma atitude monocrática para adiar o jogo a pedido do Fluminense, tenha certeza que a imprensa já estava na CBF querendo saber por que ocorreu isso, quem mandou adiar o jogo, por que adiou sem perguntar para outro clube, se isso é justo, se isso já teve procedência, porque já está lá um batalhão de repórter do Brasil todo. E você vê alguém da CBF questionar isso? Agora que eu estou falando, pode ser que alguém vá lá fazer uma maquiagem. Mas você vê alguém da imprensa questionar isso? Agora que eu estou dizendo aqui, pode aparecer alguém para maquiar, ó, os caras estão falando. Vem aqui alguém para fazer uma pressãozinha, tá? Pra gente dar um cala-boca desses caras, pra gente fingir que... Porque não vai ter, irmão. Na real, não vai ter. Vai para debaixo do tapete e dane-se. E se bobear, ainda a gente vai ser roubado amanhã de novo. Essa é a minha indignação. Então, torcedor, de boa, não estou aqui querendo cagar regra para ninguém. Mas peço que você ouça esse vídeo e faça essa análise com carinho. E presta bem atenção. Você acha mesmo que o Flamengo tem poder para mudar o jogo, tal? Porra nenhuma. Isso aí, alguém da CBF olhou e falou, ó, é melhor mudar esse jogo. Manda um pedido para cá que a gente vai mudar essa porra. Porque a CBF não pode falar que vai mudar ela. Não vai. Lembra o que acontece em outros lugares? Quando o político vai lá na chefia pedir para investigar, os caras já, deixa que eu investigo. É dessa forma. É o mesmo modus operandi. Se o outro lado for pedir uma investigação, vai rolar na gaveta lá 300 anos e ninguém olha para aquela porra. Mas se for da panela, é rapidinho. É a mesma coisa no futebol. O sistema, o mesmo. Só muda as cabeças. Pelo menos essa é a minha opinião. Como diria Leandro Sapucaí e o nosso querido e eterno Arlindo Cruz, não é o futebol brasileiro. O que está acontecendo hoje está acontecendo numa cidade muito longe daqui, que tem uns clubes parecidos com os clubes daqui, que tem regulamento que parece com o regulamento daqui, tá entendendo? É isso que ocorre, cara. O Fluminense está sendo amassado pelo sistema. E isso, de certa forma, nós já tínhamos que esperar, cara. Porque o Fluminense está incomodando, está lá em cima. Está em quarto, está em quinto, eles não querem. Eles querem o Fluminense depois de 10º. A gente sabe como é que funciona o sistema. A gente sabe disso. Ok? Então nós temos que estar unidos. Então eu peço a você, Tricolor, você que, retirou sua condição de sócio do clube e tal, irmão, você ama o Fluminense. O Fluminense é muito mais do que Matheus Montenegro, do que Ricardo Tenório, do que Mário Bittencourt. O Fluminense é a instituição que a gente ama. E esses caras, eles erram, mas por medo, e eu acredito até por receio de que o próprio Fluminense seja prejudicado mais à frente. Essa é a impressão que eu tenho. É um ato de covardia? É. Mas eu vou ser bem sincero para vocês, eu não estou lá para botar na balança, para saber o que pesa e o que não pesa.
mas que é revoltante para o torcedor, que aqui só vê a coisa de forma superficial. Nós, do lado de cá, nós só podemos olhar as coisas de forma superficial. Eu já vi como é que é a maldade no futebol, federações, eu já vi algumas coisas. Já sofri na pele algumas coisas. E são coisas que você não pode jogar no ventilador. Entendeu? Então, vamos aguardar para ver o que acontece. Mas que é frustrante, é covarde. Pô, cara, sem qualquer ponto de respeito. Não só ao Fluminense, ao futebol brasileiro. Mas vamos aguardar para ver como é que fica esse negócio. Ok? Vamos aguardar. Mas vamos direcionar as nossas reclamações para a diretoria e para o setor certo. A diretoria não foi submissa ao Flamengo. A diretoria está sendo submissa à CBF. O Flamengo não manda em nada, mesmo com dinheiro. O Flamengo tem a situação financeira dela hoje, porque tem muita ajuda de bastidores, né? A gente sabe disso. Trabalho brilhante do Bandeira lá atrás, tem que reconhecer isso. Mas também tem algumas coisitas que colaboram bastante, né? Mas minha indignação está lançada, irmão. Se você concorda ou não, me diz você. Ok? Mas eu acho uma sacanagem. Submissão total à CBF. Isso me irrita. Mas me irrita muito. Ok? Família, eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Tamo junto, Fusão. Lealdade Tricolor sempre. Até a próxima. E a gente se vê por aí.